Grande Cacai, tudo bem? Olá, que alegria estar aqui com vocês. Tudo bem? Olá, Cacai. Bem, querida. Seja bem-vindo. Obrigado. Cacai, como é que foi o encontro lá da... a gente viu, né, pela imprensa que na posse do presidente eleito Lula, teve um evento na sua residência em Brasília. Foi tudo bem lá? Foi legal? Olha, foi super legal. Na verdade, é claro, essas coisas tomam uma dimensão quando o Lula está, é uma dimensão que a gente não consegue controlar, né? Ali era uma coisa para ser, como foi, super leve. O Lula, em 2002, quando tomou posse, a primeira vez que ele foi diplomado, 14 de dezembro de 2002, nós havíamos combinado dele fazer uma recepção para ele lá no meu restaurante Piantella e tal. E foi ótimo, foi uma delícia aquela época. O Jobim era presidente do TSE e tal. E agora o Lula comentou comigo, falou, olha, pô, deu sorte naquela vez, vamos fazer de novo. Era para ser uma coisa... A gente esquece, né, que não tem como não chamar a atenção quando o Lula está junto. Então era uma festa ali, entre amigos, de diplomação, quer dizer, uma coisa de alegria e tal. Um país que está vivendo esse desastre e tal, para pensar um pouco na esperança, para ter direito a comemorar, né? Eu entendo quem faz críticas aqui e acolá, mas a intenção foi só essa, foi fazer uma coisa de esperança, de comemoração. Eu fiquei muito feliz quando o Lula me ligou para fazer lá em casa, é óbvio. E foi uma recepção com amigos e tal. Eu botei um samba lá, são mulheres que, de vez em quando, eu sou festeiro. Gosto de fazer samba em casa, e tem um grupo de mulheres em Brasília, que são 5 mulheres, e aí depois virou o samba do Cacai. Mas a intenção era dizer para todo mundo assim, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos de novo ter esperança, nós vamos ter alegria, nós vamos ter uma coisa que o Brasil deixou de ter, que é a possibilidade de ser feliz de novo. É isso que nós fizemos. Muito legal, eu amei, achei super bom, super legal. Maravilha. Ô, Luana, eu vou me despedir do Fábio Cash, ficar com o Cacá, a gente vai ficar com o Cacá aqui. Fábio, o Cacá, o Fábio Cash, ele é cientista político, especialista em Ministério Público, né? Publicou um livro recentemente sobre a Lava Jato, um livro sensacional, um dos melhores livros sobre a Lava Jato, livro crítico sobre a Lava Jato. Eu estou liberando ele porque ele tem que trabalhar. Fábio, então, faça uma pergunta, se quiser, um comentário, depois pode estar liberado para... Isso eu gostaria imensamente, Fábio, de ter o seu contato para pegar o teu livro. Eu não tenho o teu livro. Não, Cacá, eu vou te passar. Nós temos vários amigos em comum, eu vou te mandar um livro, prometo, tá? Sinceramente, de férias, em janeiro, eu queria levar esse livro comigo. Vai ser uma honra. Eu vou depois com o Miguel, se você puder passar o endereço, eu peço para a editora Autêntica te mandar o livro. Vai ser um prazer e uma honra. Eu adoro o pessoal. E quem quiser adquirir, procura onde, Fábio? Já faz o merchan. Olha, tá nas livrarias, tem na Amazon, tem em e-book, também dá para baixar em e-book e no formato físico pela editora Autêntica, né? Fábio, eu tinha jurado para mim passar uns 15 dias nas férias sem preocupar com Lava Jato e tal. Mas eu vou ler seu livro, com o maior prazer. Ah, Cacá, vai ser uma honra. Muito obrigado. Eu gosto muito do trabalho. Eu escrevi eu e a professora Majorri Marona. E a gente gosta. Agora em janeiro, Miguel, a gente está lançando aqui no Canadá, né? Em português, a gente vai reunir as universidades em Toronto. Eu estou em Toronto, Cacá. E legal. Vamos lançar o livro. E em fevereiro eu estou indo para Denver, num Instituto de Estudos Latino-Americanos, também para falar do livro. Eu tenho muito orgulho dele, gosto muito do resultado. Então, eu queria deixar um abraço, falar que eu vou continuar assistindo o programa aqui, e quero ouvir o Cacai falando sobre quais são as perspectivas do Brasil, e quero que o Cacai ajude a entender o que a gente pode esperar do Supremo no governo Lula, viu, Cacai? Porque essa é uma pergunta que eu me faço, mas você que é um especialista vai me ajudar a entender. Então, um abraço para vocês, muito obrigado, e eu vou te mandar o link, Cacai. Um grande abraço. Obrigado. Abraço, Fábio. Obrigado.
Cacá, a pergunta está no ar, então. O que a gente pode esperar do Supremo Tribunal Federal durante o governo Lula? Olha, eu, para ser sincero, acho que se o Supremo deixar de ter tanto protagonismo, terá sido uma grande vitória do governo. Significará que as instituições estão melhores representadas. Não que eu esteja criticando o protagonismo recente do Supremo, ao contrário. Eu sou hoje um defensor do papel que o Supremo Tribunal, o Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, ocupou no Brasil. É importante que a gente faça uma análise mais contextualizada, né? Assim, eu digo sempre o seguinte: eu sou um crítico do Poder Judiciário, um poder paternalista, um poder patrimonialista, um poder onde só tem espaços brancos, homens. Você pega a página do Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma tristeza, você vê assim, 300 desembargadores, quase todos homens brancos, não tem negras, não tem negros, não tem mulheres. Agora, no momento de instabilidade pelo qual passamos, onde poderíamos ter tido uma ruptura institucional, isso é real, é fato e é grave, onde um presidente fascista, coordenando um governo fascista, tentou romper a institucionalidade por várias vezes, tentou a ruptura institucional, onde o legislativo foi cooptado, infelizmente, boa parte do legislativo foi cooptado, boa parte do legislativo abriu mão em nome de benesses de orçamento e outras questões. Nós tivemos um Supremo Tribunal Federal e um Poder Judiciário que, de certa forma, foi que nos garantiu a estabilidade democrática. Eu, às vezes, sofro críticas por isso, mas eu sou um cara que tem que ser leal ao que eu penso. Eu não tenho dúvida que o Poder Judiciário, esse poder conservador que hoje está no país, um poder absolutamente, eu diria, mais do que conservador, reacionário, mas foi quem nos manteve dentro da institucionalidade. Então, eu penso que, é claro, vamos ter que agora pensar que vai ser o novo Supremo, porque nós sabemos, nós advogados, operadores do direito, o Poder Judiciário é um poder inerte, é só se provocado. E ele foi muito provocado frequentemente nesses últimos meses e até nos últimos 2 anos, felizmente, porque foi quem manteve a institucionalidade. Nós não teríamos tido, talvez, condição de estar discutindo isso que estamos discutindo aqui agora, se o Judiciário não tivesse colocado freios específicos à ânsia autoritária do Executivo. Então, discutir o novo Judiciário, discutir o novo Supremo Tribunal, eu acho que o Lula errou muito, a Dilma errou muito, as indicações foram questionáveis, né? Engenheiro de obra pronta é uma beleza. Na época, todo mundo achava que tal ou qual ministro era o ideal e depois, às vezes, revelou-se um ministro que não cumpria, eu nem diria simplesmente as normas constitucionais básicas, mas que exaltaram o seu direito de fazer um direito não com os limites constitucionais. Então, o que eu penso? Nesse momento agora, nós estamos no fim de uma linha. O Lula ainda não assumiu, acho que nós não temos risco constitucional nenhum, mas nós temos que estar atentos ao extremo de tudo que está acontecendo. Nós temos que saber que o Poder Judiciário é que sustenta a estabilidade. Eu vou dizer uma coisa: semana passada, eu escrevo alguns artigos por semana. Eu estava escrevendo um artigo quando soube da operação que o Alexandre tinha determinado contra esses que literalmente e afrontosamente se colocam contra o Estado Democrático de Direito. Eu mudei meu artigo, eu fiz um artigo agradecendo ao Poder Judiciário pela democracia que nós vivemos. Por quê? Porque, na realidade, são esses gestos, são essas manifestações de resistência à tentativa de ruptura que nos mantém vivos, que nos mantém num Estado Democrático de Direito. Não temos dúvida, não. Não temos dúvida. Se nós não tivéssemos tido algumas manifestações dentro daquele inquérito das fake news, que o ministro Alexandre, com muita autoridade, coragem, mas dentro das questões e dos limites constitucionais, soube posicionar, nós talvez não estivéssemos hoje discutindo aqui. Porque o direito à liberdade de expressão,
que essa direita raivosa quer levar ao extremo não é um direito à liberdade de expressão. É um direito a romper a liberdade de expressão. É um direito a fazer a anarquia através de uma pseudo-liberdade de expressão. Então, eu acho que, não gostaria que fosse assim, mas é o Poder Judiciário que está mantendo a institucionalidade do país. Eu sonho em chegar num momento em que nós tenhamos condições de viver fora da necessidade dessas questões institucionais, que a vida flua normalmente. Mas ainda não é verdade. Ainda não é o ideal. Então, eu posso ter para vocês assim uma leitura do que está acontecendo em Brasília, e eu participo dia a dia. Estou agora num lugar aqui, participando exatamente de discussões sobre como manter essa institucionalidade, com alguns senadores, alguns deputados e tal. E penso que o Brasil vai chegar um momento que nós vamos reconhecer o que aconteceu de grave e a importância do Poder Judiciário, especialmente, para manter a institucionalidade. Agora, nomes. Nesse momento, nem é tão importante discutir nomes. Claro, não podemos errar, do meu ponto de vista, como os dois governos, Lula e Dilma, erraram, às vezes, em algumas indicações. Mas isso é o que diria lá em Minas Gerais, é uma faca de dois legumes, né? Porque você indica no momento em que tem plena segurança que a pessoa é independente, e depois o poder é uma coisa que deve ser muito ruim. Lord Acton já dizia lá em 1870, Lord Leys falava, todo poder corrompe, todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. E há um poder muito concentrado hoje nas mãos dos ministros supremos. Nesse momento, é o que está fazendo resistir à democracia. Mas nós vamos ter que colocar isso em pratos que sejam igualitários, porque senão nem haverá democracia, nem haverá estabilidade. Cacai, queria fazer uma pergunta para você. São duas perguntas, mas são juntas. Hoje, o Gilmar Mendes ele autorizou a despesa com Bolsa Família por fora do teto de gastos. Foi uma vitória política para o Lula, né? Porque, de certa forma, reduz o poder de chantagem do Arthur Lira. Ao mesmo tempo, a oposição, por exemplo, o Mourão, que se elegeu senador, reclamou, falou que era uma invasão do Poder Judiciário sobre o Executivo. Pergunta 1, né? Fato 1. Fato 2. O STF decidiu hoje também derrubar o orçamento secreto. O que você acha dessas duas decisões? Olha, em primeiro lugar, eu penso que nós devemos ter muito cuidado ao fazer essas análises, porque a decisão do ministro Gilmar, embora seja uma decisão embasada constitucionalmente, ela, de certa forma, ela coloca em xeque uma certa autonomia ali do poder legislativo. Eu preferia 1 milhão de vezes que essa discussão se desse dentro do poder legislativo. Eu queria que a PEC fosse discutida. Olha que eu, desde ontem, fui chamado para diversas reuniões com líderes de governo e tal, e pessoas ligadas a essa questão institucionalmente. Mas eu entendo que o interessante é que a PEC fosse discutida. Fiquei muito feliz quando vi o Haddad se manifestar hoje pela manhã, dizendo exatamente isso. O mais importante é que essa questão volte para a PEC. Não estou criticando a decisão de Gilmar, acho que ela tem um embasamento constitucional fortíssimo. Mas o Congresso tem que voltar a ter a representatividade, a preponderância, a liderança nesse tipo de questão. Não existe vácuo de poder. Isso é uma coisa que a vida ensinou a todos nós. Então, seria muito melhor, e ainda é, ainda é,
muito melhor, se essa questão fosse decidida dentro do Congresso Nacional. A decisão do Gilmar está correta ou está errada, eu concordo com ela em boa parte. Mas essa não é, para mim, a discussão que nós, sociedade civil, eu sou advogado, cidadão, não faço parte de nenhum grupo político, nem nada, para mim não é o fundamental. O fundamental é a gente discutir o seguinte: o Gilmar deu uma decisão importante, tecnicamente correta, mas essa decisão da PEC tem que ser feita dentro do Congresso Nacional. Nós temos que voltar à velha política. Nós temos hoje um presidente da República que talvez seja o maior articulador político pessoal da história do Brasil. E certamente é o maior político da história do Brasil. E da humanidade mesmo hoje. Não tem ninguém que se compara com o Lula no mundo. Em termos de respeitabilidade, capacidade de agregação e tal. Então eu não vejo muito sentido que no começo da gestão do Lula nós tenhamos uma necessidade de nos socorrer de uma decisão, ainda que correta, ainda que constitucional, ainda que com todas as garantias constitucionais de um ministro supremo. Eu preferia que essa discussão se desse dentro do Congresso Nacional. Essa é a decisão do ministro Gilmar. A decisão do ministro Lewandowski, ela é uma decisão que seguramente vem ao encontro de um desejo da grande maioria dos brasileiros e da grande maioria das pessoas que pensam o direito constitucional e o direito que deve ser aplicado às necessidades do Brasil agora. Agora, também, eu estava agora discutindo com alguns senadores do governo. É extremamente necessário que faça uma discussão agora séria e interna para que a gente tenha estabilidade para governar. Não adianta você ter uma decisão do Supremo Tribunal que, em vez de estabilizar o país, desestabiliza dentro de uma discussão constitucional. Eu entendo que a decisão é aquilo que nós queríamos que saísse, mas agora eu faço uma reflexão diferenciada para você. Faltou talvez maturidade os políticos que estão coordenando essa discussão dentro do Congresso Nacional, que tivesse feito essa discussão uma semana antes, 10 dias antes, um mês antes ou 3 dias antes da decisão do Supremo. Nós não podemos ficar reféns de decisões do Poder Judiciário. O Congresso Nacional ele tem que voltar a ter a hegemonia e a condução da política nacional. É claro, depois que o Supremo decide, aí não há dúvida que se cumprir a decisão constitucional, a decisão do Supremo Tribunal tem que ser cumprida. Mas o que eu digo? Há uma falência da política no Brasil. Por que chegou a esperar essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Por que não se teve uma discussão ampla interna? Não sei se eu consigo me fazer entender. Eu acho que nós temos que resgatar também a importância do Poder Legislativo, porque aí nós teremos, de novo, uma estabilidade entre os poderes. É muito grave que você tenha tudo que aconteça no Brasil, tenha que bater as portas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, já disse várias vezes, é um poder inerte, só há se provocado. Se nós não resolvemos a questão politicamente, e esse governo fascista, o fascismo acaba com a política. Uma das características do fascismo é corroer as bases políticas, corroer os grandes políticos, corroer as estruturas políticas. Porque o fascismo quer se impor pela força, pelo terror, pela morte. Então, se você sai da política, sai da discussão política, o Estado necessariamente, como não existe vácuo de poder, repito, necessariamente você tem um poder judiciário maior. Para que bater essa questão no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma questão política, que tinha que ser resolvida politicamente. Então eu espero, estou acompanhando muito de perto, tenho participado de diversas reuniões,
Hoje falei com vários senadores, com vários líderes políticos sobre essa questão. Eu espero que essa discussão possa ser colocada de uma forma que não desestabilize o país, ao contrário, que sirva para estabilizar. Porque se nós não aprovarmos a PEC, nós teremos uma enorme dificuldade do governo. O governo federal está fazendo um jogo que é inacreditavelmente difícil. É um governo, ainda que não tomou posse, querendo aprovar uma PEC que já seria difícil, com um Congresso que mais de 200 deputados não foram eleitos. Se você... Eu sou advogado há 40 anos em Brasília. Eu joguei para 4 presidentes da República, 80 governadores, vários senadores, presidente do Senado e presidente da Câmara. Se você me perguntasse uma semana antes, será que o governo consegue aprovar uma PEC, não sendo ainda governo, não tendo maioria, uma PEC onde 209 deputados perderam e que, se a PEC não for aprovada, vai prejudicar esses deputados? Eu diria, olha, isso aí é um enredo que não funciona. Então, colocaram para votar, está sendo feita uma grande discussão. Eu entendo que a não aprovação é um desastre do governo, mas é um jogo político, né? A política tem essa característica, assim, se você ousa, você tem que estar preparado para ganhar. Eu espero que o governo esteja preparado para ganhar. Muito bem, Cacá. Cacá, na resposta anterior, você disse que o STF é quem está garantindo a institucionalidade no país hoje, e nessa resposta agora falou sobre a capacidade de articulação e liderança do presidente Lula, que está montando o seu ministério. Eu queria perguntar especificamente sobre o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que o Flávio Dino vai assumir, com um grande desafio que ele próprio já tem falado a respeito, que é o enfrentamento a esses atos golpistas, a ações antidemocráticas que permanecem no país, né? Então, eu queria te perguntar o que você pensa sobre a perspectiva do Ministério, com o Flávio Dino à frente, e se ele tende a conseguir cumprir seu papel junto a instituições muito aparelhadas, né? Polícia Federal, o próprio Ministério Público, o Judiciário. Então, diante do nível de aparelhamento de forças da segurança pública e outras instituições, é possível o Flávio Dino conseguir cumprir um papel importante e enfrentar esse desafio do momento que a gente vive agora? Olha, o Flávio Dino é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ele é muito competente, ele é muito preparado, ele tem experiência do judiciário, do juiz federal brilhante, intelectualmente extremamente preparado, foi governador por 2 vezes no estado do Maranhão, eleito senador da República. É muito raro você ver uma circunstância em que um ministério grave, como o Ministério da Justiça, esteja sendo ocupado por alguém com tantas qualificações. Eu estou muito esperançoso que o Flávio faça efetivamente uma espécie de gestão combinada, inclusive com a questão da segurança. Eu, em princípio, tinha dúvidas se deveríamos separar o Ministério da Justiça do Ministério da Segurança. Eu acho que deveriam ser 2 no primeiro momento. Conversei com o Flávio Dino, ele tem argumentos muito relevantes. Conversei com o Freixo, Marcelo Freixo, que é uma pessoa que entende segurança no Brasil como pouquíssimos conhecem. Ele também pensa muito igual ao Flávio Dino. Conversei com o ministro Zé Carlos Dias, que foi ministro da Justiça, meu ídolo e meu mentor no direito penal. Então, eu acho que eles estão fazendo a coisa correta. E digo mais, o Flávio tem autoridade, porque ele é um homem culto que conhece a área, é uma coisa rara no direito, ele tem muito humor. Um homem que é seguro, que é intelectualmente preparado, pode ter humor. Mas ele tem um humor necessário para saber que a vida tem que ser enfrentada. Eu sou um admirador hoje do trabalho dele, conversei pouco com ele, mas conversei. A equipe que ele está montando, preste atenção no que eu estou dizendo. A equipe que o Flávio Dino está montando é uma equipe de primeira linha, uma equipe impressionante em todas as áreas. Ele colocou o Marivalda, a Estela. Olha, o grupo dele é muito impressionante, muito impressionante.
eu acho que nós teremos boas surpresas na condução do Flávio Dino. E tem um detalhe. Agora, quando teve esse episódio em Brasília, que depois da posse, nós tivemos a posse da diplomação e tal, foi tudo muito tranquilo. Quem coordenou a diplomação, a segurança, foi o ministro Alexandre. Como o ministro Alexandre conhece de segurança, a diplomação do presidente Lula foi 100% tranquila. Veja bem como é possível. A diplomação do presidente Lula foi 100% tranquila. Eu pediria indicações do ministro Alexandre para coordenar a posse. Não foi 99%, não foi 100%. Eu fui lá. Foi lindo. Eu cheguei lá, só tinha pessoas do PT. Porra, eu fiquei emocionado, fui ovacionado, as pessoas gritando meu nome. Ninguém bolsonarista dentro daquele enorme espaço. Então, agora, vai ter dificuldade na posse? Não acredito que vai ter. Não acredito. Nós aprendemos um pouco com aquele fim de noite macabro lá, que foi feito pelos bolsonaristas que ainda estão aí nas ruas. Mas, para mim, o mais importante é que a gente está num momento que o Flávio Dino tem uma autoridade. Algumas pessoas perguntaram, mas o Flávio não agiu mais forte. Ele não é ainda ministro. Ele não tem o controle das forças de repressão. Ele fez o que ele tinha que fazer, com dignidade, com autoridade. O cara demonstrou o absurdo que está acontecendo, ligar para o governador de Brasília para mostrar o absurdo que está acontecendo. Então, assim, eu tenho no Flávio Dino a melhor expectativa. Não somente na questão específica do Ministério da Justiça, que para mim é o Ministério do encantamento, porque eu sou advogado, minha visão é muito em cima desse ministério, mas também na coordenação de um programa de segurança, de estrutura real de segurança brasileira. Inclusive, ele tem conversado, eu sei, digo assim, sem querer ser delicado, com o Marcelo Freixo, que é um grande nome que o Brasil tem nessa área. Eu tenho a melhor expectativa do que o Flávio Dino vai fazer. Até porque é um intelectual tão seguro que buscou para trabalhar com ele pessoas excepcionais, grandes como ele, preparadas como ele. Isso significa uma certeza de que nós vamos ter um bom trabalho pela frente. Cacai, só para organizar aqui a nossa live, eu vou fazer uma última pergunta para você, depois vou liberar você, para também não ficar muito pesado aí, tá? São 18h30, vamos até 18h45, temos mais 15 minutos. A última pergunta que eu faço para você, quer dizer, não sei se é a última, uma das últimas, sobre... Deixa eu primeiro ler um superchat aqui, tem o da André Marcolino, que é Sâmia é boa de gogó, quero ver botar a mão na massa. Está se referindo a um debate que estava fazendo antes sobre o PSOL. Tem aqui do Júlio César Beraldi, Cacai, não deixa poesia. Fernando Pessoa está na tabacaria. Um recado aí para o Cacai. Tá bom, obrigado, Júlio César Beraldi. Lembrando que é muito importante, pessoal, deixar um superchat aqui, ajuda muito a gente. Aliás, deixa eu só fazer a campanha aqui rapidinho sobre nossa campanha contra o assédio judicial. A gente está sofrendo assédio judicial, teve um juiz aí que acabou tomando decisões ruins para a revista Fórum, a revista Fórum teve que pagar quase mais de 100 mil reais aí de processo, ficou um pouco difícil aí. Então, a gente criou um site para recuperar, para pagar esse rombo. Estamos conseguindo, estamos quase lá, né? Com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Está aí o link aí na tela, tem o link nos comentários que o Guilherme colocou. Juntos a gente chega lá. Juntos enfrentaremos todas as dificuldades. Muito obrigado, pessoal. Cacai, a pergunta que eu quero fazer é sobre a Lava Jato, né? O Brasil viveu anos de pesadelo com a Lava Jato, prejuízos incalculáveis. A nossa infraestrutura foi desmantelada. Quer dizer, não só infraestruturas, projetos, pior ainda, projetos de infraestrutura foram desmantelados. Viu?
E tudo se deu no direito, tudo se deu no universo do direito. Né? Toda a destruição se deu ali articulada dentro do universo jurídico. Né? Vai ficar por isso mesmo, na sua opinião? Olha, querido, eu acredito que não. Tudo se deu dentro do universo do direito, mas, ao fim e ao cabo, o Supremo Tribunal entendeu que o que ocorreu foi uma corrupção do sistema de justiça. Isso não é pouca coisa. Quando terminou o julgamento, naquele dia que o Supremo Tribunal entendeu da parcialidade do Moro, que eu estava em casa sozinho vendo o julgamento e que eu ouvi e reouvi várias passagens do voto do ministro Gilmar, especialmente, que eram como se eu estivesse tirando passagens das minhas 300 incursões pelo Brasil, fazendo palestras e debates. Eu tive a certeza absoluta que a gente tinha feito o caminho certo, o caminho de denunciar os abusos e a corrupção do sistema de justiça. Naquele dia, eu fiz uma coisa que, assim que terminou, a imprensa começou a me ligar, talvez eu tenha sido o primeiro a enfrentar quando eles eram heróis nacionais, e eu disse, olha, a Lava Jato não acabou. A Lava Jato só vai acabar quando nós fizermos a punição daqueles que corromperam o sistema de justiça. É muito grave. O Supremo Tribunal disse que houve a corrupção no sistema de justiça e vai ficar por isso mesmo? Não pode haver. Nós temos que haver agora uma investigação seríssima sobre aqueles que corromperam o sistema de justiça. Os procuradores, o juiz e os advogados que foram cooptados. E aí eu me permito até fazer um avanço aqui, além da sua pergunta, se você me permite, mas que tem uma coerência absoluta, porque nós sabemos, todos nós que militamos no Poder Judiciário de forma séria, e também vocês que trabalham com imprensa de forma independente, nós sabemos que o Bolsonaro é filho exatamente desta corrupção que se deu no sistema de justiça, que tinha um projeto de poder, o Moro e os seus procuradores de plantão, e que legaram para nós um Bolsonaro, o fascismo, assim como as mãos limpas da Itália legaram o Berlusconi. As pessoas têm que ter noção disso, têm que conhecer a história. Mas eu digo mais, assim como nós temos que fazer um enfrentamento. Outro dia fiz um debate em Recife, em que se perguntaram, acabou a Lava Jato? Não acabou a Lava Jato. A Lava Jato tem que continuar. Nós temos que enfrentar aqueles que deturparam e corromperam o sistema de justiça. E aí eu dou um passo além, me permitindo aqui a sua pergunta, que também nós temos que fazer uma reflexão agora sobre o que vamos fazer sobre os crimes do presidente da República, dos seus asseclas e do seu familiar. Por que eu digo isso? Nós cometemos um erro histórico na redemocratização brasileira ao não punirmos os assassinos torturadores, como aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile. O Brasil, a pretexto de privilegiar um tal homem cordial, que eu não sei exatamente o que é, nós passamos as mãos em cima desses ditadores e procuradores, os protegemos de forma compliciada, e essas pessoas vieram a dominar o cenário político nacional. O Jair Bolsonaro, presidente da República, ainda em exercício, quando foi votar contra a Dilma, ele fez apologia à tortura citando o Ustra. Tinha que ser caçado. É um escárnio. Nós não fizemos nada. Nós cometemos um erro histórico de não fazermos justiça contra aqueles torturadores e criminosos, assassinos. Se nós agora não fizermos um movimento consciente de, claro, preservando o devido processo legal, preservando as constituições, direitos e garantias constitucionais, pelo menos fazendo uma investigação sobre os caras da Lava Jato, que é a sua pergunta original, sobre fundadores da Lava Jato, os pensadores da Lava Jato, aqueles que usaram a Lava Jato para poder fazer esse maior escândalo de lawfare da história do mundo. Moro,
os seus procuradores, alguns advogados que foram cobriciados, e aí nós temos que dar a consequência desse ato. Quem é que mais se beneficiou com isso? Claro, esse beneficiário, o Moura é senador da República hoje, tem um rapaz lá que é deputado federal, ganharam milhões de dinheiro por diárias, ficaram poderosos, ficaram na mídia, fizeram palestras, tudo à custa da corrupção do sistema de justiça. Mas o principal legado desse grupo é o presidente Bolsonaro. O principal legado desse grupo, que é o projeto de poder deles, tanto é que o Moro saiu da 13ª Vara para ser ministro da Justiça, no caso mais clássico de corrupção que se pode existir. Um dos casos mais clássicos, funcionário público faz um ato de ofício, prende o candidato a presidente da República e elege o outro, que é o Bolsonaro, e em recompensa consegue ser ministro da Justiça. Isso é um caso clássico de corrupção. Qualquer estudante de direito sabe disso. Mas agora, mais importante até do que isso, é saber que esse grupo que está aí no poder, Bolsonaro, por poucos dias espero, seus filhos e outros assessores e asseclas, esse grupo se locubetou de tudo isso e terá que responder por isso. Isso aqui é importante. Se nós entrarmos numa de não responsabilização criminal dos grupos especialmente do grupo, que assumiu de forma assintosa o poder no Brasil, eles voltarão. O bolsonarismo virou uma seita. Não é uma discussão judicial, não é uma discussão jurídica, não é uma discussão intelectual, é uma seita. Ele desestruturou todas as áreas do Brasil. De forma sistemática, não é por acaso, não. Por que você acha que ele foi lá e acabou com a cultura, acabou com a ciência, acabou com a saúde? Porque esse é o ambiente dele, é o pântano. O ambiente dele são as coisas fugitivas e fugidias. Então, eles fizeram uma estrutura muito bem fundamentada de acabar com o Estado brasileiro. Eu fiz parte agora da comissão de transição. É assustador. Assustador o que ocorreu. Na minha área, que era a área de direito e justiça, está discutindo o Estado Democrático de Direito, é assustador. Mas mais assustador é na saúde, mais assustador é na educação, é na ciência, é na cultura. Então, nós não temos saída a não ser trabalharmos dentro da Constituição, cumprindo os ritos constitucionais, trabalharmos para que a gente possa fazer o enfrentamento desses criminosos que saquearam o país. Eu quero agradecer a você, eu vou ter que sair. Dá tempo de mais uma perguntinha? Diga lá, querida. Queria saber, sem muito rodeio, o que o senhor acha sobre a soltura do Sérgio Cabral. Tarde, veio tarde. Nós temos que ter coerência intelectual dentro do direito. Ninguém pode ficar preso 6 anos sem culpa formada definitiva. Eu sei que no imaginário popular essa é uma questão que eu vou ser criticado, eu não me preocupo com isso. Eu gostaria enormemente que as pessoas gostassem do que eu digo, mas isso não acontece sempre, né? Os meus amigos de esquerda me criticam muito, com muita frequência. Mas eu acho que nós temos que pensar que o direito penal é a última ratio. Nós não podemos ter a impressão de que o direito penal está fazendo justiça ou está melhorando o país. Olha, eu fui autor da ADC 43, da presunção de inocência. Fui eu que, em última análise, claro que depois vieram vários amigos meus com muito carinho e muita dedicação, que fiz a ação que soltou o Lula, que soltou o Zé Disseu. Eles não foram soltos por causa do julgamento da parcialidade no Supremo Tribunal Federal. Eles foram soltos por causa de uma ação direta de constitucionalidade que eu apresentei no Supremo, pela presunção de inocência, e depois, felizmente, nós tivemos a OAB vindo junto, e várias entidades, inclusive a Defensoria Pública, que nos deu legitimidade. Mas essa é a discussão.
Não se pode manter preso quem não tem culpa formada de forma definitiva. Independentemente do Sérgio Cabral, mas especialmente da visibilidade que ele tem, é a liberdade que já vem tarde. Muito bom, Cacá. Cacá, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você. Volte sempre aqui, meu querido. Obrigado, queridos. Um abraço grande.